Alegria generalizada por situação no Flamengo. Operação por Tati Castelhanos acontecendo. Várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, meu filho. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo. E galera, tivemos novos desdobramentos sobre essa disputa entre Flamengo, Libra e Flamengo. Eu vou explicar para vocês aqui também. Mas antes, informar que o elenco na sua totalidade, o elenco do Flamengo na sua totalidade, se representou na manhã dessa quarta-feira no CT Ninho do Urubu, né, visando os preparativos para o confronto diante da equipe do Sport, jogo esse pelo Campeonato Brasileiro, daqui a 3 dias, no sábado, no estádio da Arena Pernambuco. Eu não tenho a menor dúvida que vai estar abarrotado de torcedores do Flamengo, de torcedores rubro-negros. Flamengo, já é sabido de todos, não contará com a presença de Alexandre, Arrascaeta, Carrascal, Danilo, Plata, Varela, Vinha, que estarão nas suas respectivas seleções. E aí, pessoal, o Flamengo divulgou um boletim à imprensa acerca dos atletas lesionados, tá? Para atualizar a situação médica desses jogadores. O meio-campista Alan se recupera de uma fascite plantar e segue tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ainda não foi a campo, não fez atividade no campo. Jorginho, realiza trabalhos em campo com a fisioterapia e preparação física. Então já está realizando essa transição para o gramado, um pouco mais evoluído que a situação do Alan. Léo Ortiz, ainda com resquícios de dor no tornozelo após trauma sofrido na região. O zagueiro segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube, pessoal. Então é dúvida para o confronto de sábado diante da equipe do Sport na Arena Pernambuco. Agora sobre o Pedro. Em função da boa evolução do quadro, o atacante avançou para o último estágio da sua reabilitação da fratura no antebraço. Hoje, quarta-feira, já com nova e mais curta imobilização, retomou as atividades parciais com o grupo em exercício sem confronto direto, sem impacto pesado. A programação de recuperação segue dentro do planejado do departamento médico do Flamengo, ou seja, o Pedro já realizou a troca da imobilização para uma imobilização que produza a ele uma melhor mobilidade, né? Por isso, a razão dessa diminuição dessa imobilização. Iniciou treinamentos parciais com o grupo, não está na sua totalidade ainda. Esse é o último estágio para a recuperação do Pedro. O centroavante foi submetido a um exame de raio-x na última segunda-feira e a recuperação segue como planejado pelo departamento médico do Flamengo. Então as expectativas são as melhores possíveis para que o Flamengo conte com a presença de Pedro na final da Copa Libertadores da América, que faltam 18 dias para o Flamengo encarar. Aliás, podendo até contar na partida diante da equipe do Fluminense no dia 19, em menos de uma semana, caso evolua mais e mais ainda ali a situação da recuperação dele. Olha, eu acho que o clássico não é uma boa para voltar com o Pedro, não, porque clássico geralmente é jogo duro, é pancada. Então acho que, quem sabe, para uma partida posterior a essa do Cláudio, dá até a maldade de jogador, né, que sabe que o cara tá com problema no braço, enfim, a gente sabe como é que é o futebol. Mas falando de final da Copa Libertadores da América, o Flamengo vai fretar, aliás, já fretou 5 aviões e prioriza contato com a torcida na cidade do Rio de Janeiro. O clube montou uma logística para levar cerca de 700 pessoas para a decisão contra o Palmeiras.
A aeronave dos atletas e comissão técnica terá 64 assentos de classe executiva para o maior conforto e bem-estar não apenas dos atletas, mas também de toda a comissão técnica do Flamengo. O que acontece, pessoal? Existia a possibilidade do Flamengo sair de Belo Horizonte, onde o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 25, direto para Lima. Assim como fez no 2021, vocês lembram? O Flamengo foi enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, em vez do Flamengo voltar ao Rio de Janeiro, diante dessa partida que precedeu a final, ele já saiu de Porto Alegre e foi direto a Montevidéu. Dessa vez, não. Será como foi em 2019, será como foi em 2022. O Flamengo vai jogar em Minas, terminada a partida em Minas, volta para o Rio de Janeiro, descansa. No dia seguinte, os atletas se concentram, fazem o devido trabalho de regeneração, porque não tem como treinar após o jogo, tem que regenerar os atletas, os titulares, principalmente. E aí, posteriormente a isso, se dará a saída do ônibus do Flamengo para o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. Então, o Flamengo, ele vai sair, né? Essa ida até o aeroporto deve se dar ali 2, 3 horas da tarde, mais ou menos. E aí tem muita gente falando, o voo fretado está agendado para as 5. Então, frente ao trânsito que vai enfrentar, em função do Aeroflá, tudo, o time deve sair, sei lá, 2 horas da tarde, mais ou menos, do CT Ninho do Urubu. Aí muita gente, pô, Pedrão, por que não saiu mais tarde? Essa hora o cara tá trabalhando, nessa hora não vai dar para ir no Aeroflá. Não tem como, gente, sair mais tarde, porque o Flamengo precisa estar em Lima até a tarde do dia 20, precisa estar em Lima no dia 26. Isso é regra da Conmebol. O Flamengo não pode chegar no dia 27. E se porventura o voo do Flamengo fosse à noite, vamos supor, às 8 horas da noite, o Flamengo chegaria em Lima no outro dia, ou então às 10 horas da noite, constatando já ali uma possível penalização por parte da Conmebol. Então não pode dar sopa para azar. Ó, vamos sair às 5, daqui para ir mais ou menos 5 horas e meia de voo, chega lá às 10 horas da noite, horário de Brasília. Né? Tem o horário de lá que é 2 horas a menos também, né? Tem que contabilizar isso também. O clube freta 5 aviões, o Flamengo fretou 5 aviões para Lima e pouco mais de 700 pessoas vão embarcar no esquema rumo à final da Libertadores. Serão 2 aeronaves para a delegação do futebol, uma delas apenas para jogadores e comissão técnica e outra para os demais funcionários do clube. E espero eu que todos os funcionários do clube, tá? Aqueles essenciais para a manutenção do futebol do Flamengo, vão. Espero que eles estejam em Lima. No caso, vou dar um caso, por exemplo, aqui, o seu Pinheiro, que é o chefe da segurança do Flamengo, é uma lenda no Flamengo, ele tem que estar nessa final lá. Tá? Ele tem que estar. E entre outros funcionários também. A aeronave dos atletas, a mesma utilizada de BH para o Rio de Janeiro, terá 64 assentos de classe executiva. É parecida com o que o Flamengo usou na Copa do Mundo de Clubes. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, e Flávio William, que é o vice-presidente geral jurídico do clube, viajarão nessa delegação. Mas, Pedrão, que montoeira de avião é esse aí, se 2 para o futebol do Flamengo? Então, os outros 3 aviões fretados pelo clube serão divididos para familiares e amigos dos atletas, além de outros membros da diretoria, sócios conselheiros do clube. Todos os convidados irão arcar com os próprios custos, segundo a matéria. O Flamengo apenas facilitou a logística. Estes 3 fretados seguem para Lima entre quinta e sexta-feira, porque aí não tem a obrigação, como o Flamengo tem, de estar em Lima, data tal, são familiares, amigos de
jogadores, enfim. Flamengo e Lima ficará hospedado no hotel Hilton em Miraflores e treinará no CD da Federação Peruana de Futebol. A primeira atividade vai acontecer na tarde da quinta, no dia 27, e na sexta o treino acontece na parte da manhã e terá uma coletiva de imprensa, aquela coletiva de imprensa pré-jogo. Se tudo dando certo, estarei lá nessa coletiva de imprensa pré-jogo. Os protocolos são definidos pela Comebol, e no outro dia a bola rola. E aí, meus amigos, a ansiedade já tá batendo aqui de um jeito realmente absurdo em relação à venda de ingressos para a final da Copa Libertadores. A Comebol ainda vai avaliar o balanço parcial das vendas feitas por Flamengo e Palmeiras antes de abrir a comercialização para o público geral atrás dos gols. A entidade afirma que segue o cronograma previsto. Apesar disso, o Flamengo havia informado que a venda ao público geral começaria na segunda, dia 10, o que gerou uma apreensão entre torcedores. A Comebol orienta para que aguardem, tá, o anúncio oficial, meus amigos. E acho que tem que acontecer, tem que liberar logo isso aí, né? O torcedor tem que se programar, porque a essa altura o cara já comprou a passagem, velho. A não ser que o cara tenha à disposição muito dinheiro, ele pode postergar um pouco mais. Mas essa altura do campeonato, meu amigo, a passagem tá mais barato você ir para Nova York, nos Estados Unidos, do que você chegar a Lima no dia da final da Libertadores. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Uma rápida pesquisa você já constata isso. A Comebol anunciou que implementará o sistema de detecção de impedimento automático e a tecnologia da linha do gol pelo segundo ano consecutivo nas finais da Libertadores e Sul-Americana. Que bom! Mas isso tem que ser aplicado em todos os jogos também. Todos os jogos que precedem a final, não é só a final, né? A Goal Line, que é a tecnologia da linha do gol, cara, já está disponível desde 2012, meu amigo. Que eu lembro, foi a primeira vez testada no Mundial de Clubes Corinthians e Chelsea, que o Corinthians venceu o Chelsea. E não tem no futebol brasileiro ainda, e a Comebol só bota, né, para a final. Flamengo vê forte concorrente por Tati Castellanos. Na última janela, Lazio fixou o preço do jogador em 25 milhões de euros, cerca de 161 milhões de reais. O Flamengo tentou reduzir o pedido, entretanto, agora outros clubes demonstram interesse na contratação do jogador, incluindo o Palmeiras, numa eventual saída de Vitor Roque para o futebol europeu. Entretanto, o Flamengo segue as operações para tentar a contratação do jogador em questão. Grêmio quer Cebolinha e Flamengo define se libera ou não. O Flamengo não quer liberar o Cebolinha. Mesmo no ano que vem, o Flamengo tem aí várias possibilidades de saída. O caso do Michael, o caso do Juninho, né? Que o Pablo já vai sair, o Cleiton já vai sair também. Matheus Cunha já até assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro. O Alan também é um dos nomes aí possíveis nessa lista de saídas. Mas, pelo que eu pude ver, observar, apurar e pesquisar, o Cebolinha, não. Pessoal, agora a gente vai entrar aqui num tema que eu apenas tangenciei sobre o tema no vídeo anterior a esse. Falei de forma bem superficial, que é o tema da disputa na justiça entre Flamengo e Libra. A partir de uma leitura que eu fiz de vários artigos e também da matéria do Rodrigo Matos, do UOL, que é uma das pessoas mais instruídas sobre esse assunto, percebi que, na realidade, a justiça, em momento nenhum, derrubou a liminar do Flamengo e, em momento nenhum, a Libra derrotou o Flamengo na justiça. O que a justiça, inclusive, corroborou com a argumentação do Flamengo, dizendo que realmente não há critério unânime
para a definição do método que irá aferir a audiência, que é respectivo elemento definitório de 30% da receita do montante geral paga pelos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então a Justiça reconhece que o Flamengo está certo. Não há unanimidade, tá? Pela definição desse método de aferir a audiência, tá? Entretanto, em paralelo a isso, a Justiça reduziu esse bloqueio. O bloqueio inicial, que era de 80 milhões de reais, foi reduzido para 17,8 milhões de reais. Ao mesmo tempo, a decisão final reconheceu que não há critério de audiência aprovado de forma unânime para a distribuição de 30% da verba referente à audiência. Calma, tá? Vou explicar para vocês aqui o que acontece. Sem acordo na Libra, por essa definição do critério da audiência, por essa definição que vai definir o método que vai se medir a audiência, sem acordo com a Libra, o Flamengo foi à Justiça e conseguiu o bloqueio de 83 milhões do pagamento de uma parcela desse critério. Não é o pagamento todo, porque a Globo ela não paga 1 bilhão e tanto, toma 1 bilhão e tanto clubes, distribuem entre si. Não, ela paga isso de forma parcelada, né? Ela não paga isso de forma... Então, a Libra recorreu com pedido à liberação de todo o dinheiro. A Libra falou, não, tem que ser liberado todos os 83 milhões. Havia um pedido alternativo de clubes da Libra para reter só parte dos recursos em disputa. A desembargadora do caso, tá, decidiu reconsiderar parcialmente a sua liminar, não na sua totalidade. Ou seja, a liminar não foi derrubada. Ou seja, determinou que fosse retido o dinheiro que gera controvérsia. A Libra apresentou cálculos de que o valor em disputa era apenas de 1 milhão e 600. Já o Flamengo definiu que o valor em disputa era de 53 milhões. Tá? Essa é, no caso, pela proposta da Libra, que não tem unanimidade, o Flamengo ganharia 200 milhões, seguindo o critério da audiência. Pela proposta do Flamengo, o Flamengo ganharia 253 milhões. Essa é a distância entre o cenário 1, que é defendido pela Libra, e o 6, proposta do Flamengo. Desse total de 253 milhões, 17 milhões e 800 mil eram referentes a essa parcela. Entende? Que é a parcela. Então, o valor pedido do Flamengo era que fosse retido 35 milhões. Esse valor seria referente a duas parcelas de 17.800. No caso, a primeira que já foi paga. Tá? A desembargadora concordou com os cálculos do Flamengo, mas entendeu que só iria reter 17,8 milhões porque não havia ação na Justiça quanto ao pagamento da primeira parcela. Então o Flamengo só teve direito a reter a parcela que está em disputa referente ao segundo pagamento. Vocês estão entendendo o X da questão? Em resumo, a Justiça rejeitou alguns pedidos do Flamengo de bloqueio total e rejeitou liberação total, pedido da Libra. E rejeitou os cálculos da Libra e aceitou outras requisições feitas pelas duas partes. Ou seja, o Flamengo ainda está ganhando na Justiça. Essa história que o Flamengo perdeu não é verdade. Porque está bloqueado agora o valor de disputa que o Flamengo pleiteia, que o Flamengo reivindica. Entretanto, da parcela. Eu consegui ser claro? O assunto é complexo, gente. Para uma leitura integral, você vai lá
no blog do Rodrigo Matos, que tá tudo explicadinho. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações brunegras.